E aí galera, por muitos anos o Charles foi considerado o telepata mais poderoso do mundo e quem sabe do universo, coisa que já comentei várias vezes e até mostrei HQs falando sobre isso. Mas com o tempo, novos telepatas foram surgindo, outros ficando cada vez mais poderosos e a Jam perdendo aquelas barreiras mentais que impediam dela explorar os poderes, mesmo sem a Fênix. Inclusive, a própria Marvel confirma que muito provavelmente o poder da Ruiva nesse quesito não tenha limites, tanto que recentemente o Synchro afirmou que é imensurável. Como sei que vocês gostam muito de telepatas, para hoje resolvi separar uma lista de momentos interessantes com a Garota Marvel e o Professor X juntos ao longo dos anos, porque assim podemos ver feitos e curiosidades. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Em X-Men Origins de 2008, podemos ver um pouco do dia que o Charles e a Jam se conheceram. Quando ela ainda era criança, ficou traumatizada pelo acidente com sua amiga e com aquelas emoções, a telepatia despertou. Por muito tempo vivendo no sentimento de luto e só saiu depois de muito estudo. Ainda assim foi complicado, porque quando voltou a ter uma vida comum, perdeu o controle e com tantas vozes na mente realizou uma explosão telecinética. Foi aí que o Charles decidiu colocar as barreiras mentais que aos poucos iam se quebrando, e com o passar dos anos podemos ver a jovem Jam entrando na escola, se tornando a primeira mulher da equipe original e de vez em quando até saindo sozinha, consequentemente realizando salvamentos e entendendo que mesmo tão poderosa podia ter uma vida comum como qualquer pessoa. O capítulo 128 dos Novos X-Men de 2001 foi um momento que os dois telepatas pararam para falar sobre como as coisas começaram a melhorar desde que tiraram as máscaras e deixaram o mundo ver quem eram os heróis da equipe original. Inclusive, Charles comentou que continuava sem entender como a Jam conseguiu manter a consciência dele intacta, dividir colocando em milhões de mentes e depois resgatar de novo, sendo que isso devia ser impossível mesmo para uma mutante ômega. Como resposta, ela apenas disse que se pode pensar, então é possível. Outra coisa é que naquele momento as pessoas começaram a perceber que o poder dela como Fênix estava aumentando, e isso dava um pouco de medo. Tanto que ele quis falar com a entidade e preferiu não seguir em frente, porque era muito incômodo se aproximar da energia dela. Era basicamente como se os pensamentos estivessem queimando. Ainda falando na entidade, temos o capítulo 136 dos Fabulosos X-Men, que foi aquele com Charles, enfrentando sua aluna corrompida pelo poder e até o momento acreditando que tinha colocado bloqueios mentais indestrutíveis na mente dela para evitar de acessar tanto poder e ser corrompida. O detalhe é que a batalha foi travada simultaneamente em todos os infinitos planos da existência, e com a ajuda da Jam, o Charles conseguiu vencer. Mas um outro detalhe é que pouco depois ficamos sabendo que a Jam mutante estava num casulo, ou seja, não foi exatamente ela que lutou contra seu mestre e nem cometeu aqueles crimes. Ainda assim, como é dito que de certo modo ela é a própria Fênix, até hoje temos uma Jam que se sente mal pelas coisas que aconteceram naquela época. Tanto que muito do que faz é porque já era heroína, empata e sempre gostou de ajudar, mas por outro lado é querendo salvar o máximo de vidas que pode para se redimir um pouco pelos acontecimentos da saga da Fênix Negra. Outra coisa que é mais ou menos semelhante a isso aconteceu nos Vingadores vs X-Men. A Jam estava no quarto quente branco reunindo os fragmentos da entidade, mas por causa de um ataque do Homem de Ferro, um fragmento se dividiu em 5 partes e entrou nos mutantes. Tanto que quanto mais poder eles tinham, mais corrompidos se tornavam. E quando Ciclope absorveu o fragmento da Emma Frost, Hope e Feiticeira Escarlate tiveram que se unir para tentar parar o herói corrompido que quase destruiu o planeta. Porém, antes disso, ele matou o Charles. Aí que vem a questão. Vocês devem lembrar que tem uma cena do Ciclope transcendendo, mas sendo barrado de entrar no quarto quente branco. Com certeza a Jam não deixou, porque não ia permitir um hospedeiro corrompido
corrompido lá dentro, e o que reforça é que ele tinha acabado de matar o Charles usando o poder dela. Então é motivo mais que suficiente para ela não querer e ainda tirar esse fragmento dele, como aconteceu pouco depois. Na era de Krakoa, acostumamos ver o professor com um traje completamente diferente e um dispositivo do cérebro para aumentar seu poder, que já é enorme, e também para manipular o backup dos mutantes. Ainda assim, ele não é o único que pode fazer isso, porque qualquer telepata poderoso como a Emma, Exodus ou a Hope, mimetizando, pode usar para colocar as memórias na mente de alguém. Então, no começo do X-Factor de 2019, um grupo de mercenários atacaram os mutantes, mataram Charles e pensaram que destruir um dispositivo do cérebro ia acabar com o sonho dele. Porém, se iludiram porque o Fera e a Jam cuidaram de tudo, e ela finalizou o processo de ressurreição do professor. Outra coisa interessante foi ela comentando que nunca teve medo da morte e sente que é um dos motivos para ser uma pessoa melhor. No capítulo 282 dos Fabulosos X-Men, podemos ver o professor falando algumas coisas bem interessantes sobre a telepatia. E tudo começou porque os heróis estavam no Clube do Inferno quando foram atacados pelos Sentinelas. A maioria conseguiu se defender e sair bem, mas alguns não. E a Jam, pensando que ia morrer, enviou sua mente para o corpo da Emma, que desmaiada também não tinha muito o que fazer. Como os amigos da Jam pensaram que tinha morrido, o professor deixou claro que não, porque ele ia sentir se tivesse acontecido com duas telepatas tão poderosas. Então a ideia foi localizar as duas para salvar o mais rápido possível. Inclusive, uma cena bem interessante foi ver a Jam usando seu poder telecinético com energia rosa ainda no corpo da Emma. Sendo que teve gente naquele meio sem entender o que estava acontecendo, porque na época ainda pensavam que a Rainha Branca só tinha telepatia. E para terminar, temos que falar do Massacre, que é uma entidade que pode ter nascido dos sentimentos negativos do Magneto com os sentimentos reprimidos do Professor X, que pouco a pouco veio mudando de comportamento com a Jam, sendo a primeira a sentir que alguma coisa grande estava a caminho. Tanto que até os Vingadores e o Quarteto Fantástico teve que entrar na luta, já que o Franklin e o Nate foram absorvidos pela entidade. A Mulher Invisível comentou que com aquele poder todo o vilão podia fazer qualquer coisa. Por isso, os Vingadores se aproximaram já preparados com escudos psionicos e o resto foi protegido pela Jam e o Cable. Dali pra frente, Jam desligou o Bruce para deixar o Hulk bater com tudo, o que parecia funcionar, mas o vilão deixou aquela armadura para se tornar pura energia. Então o Thor, como é um deus muito resistente, pensou em usar o próprio corpo para absorver aquilo, dando a ele forma física, e como também não adiantou, mais heróis entraram naquela bolha, vendo que o jeito seria atacar de dentro para fora, enquanto Franklin e Nate tentavam sair para enfraquecer o oponente, que foi desaparecendo. Mas e aí, gostaram desses feitos e momentos? Não esqueçam do like, porque é bem importante para o desempenho do canal. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!